O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. E eu também posso dizer que o resultado que você ainda não tem não está na falta de esforço. Não tá, não. O resultado que você ainda não tem, ele está sendo sabotado pelo sistema que você insiste em manter na sua vida. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui a gente transforma leitura em resultados. Aqui a gente não se ilude com metas. Aqui a gente constrói sistemas que funcionam. Livro Hábitos Atômicos, de James Clear, é a nossa leitura da vez. Estamos no capítulo 1 do livro Hábitos Atômicos. Dividi o capítulo 1 em 4 partes, para que nenhum vídeo ficasse nem muito longo, nem muito maçante. E hoje nós vamos fechar o capítulo 1, é a última parte, a parte de número 4 do capítulo 1, ok? E hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar por que focar em metas pode estar destruindo o seu progresso. É isso mesmo. Que isso? Mas se eu não tiver meta na vida... Calma, tá? Eu também vou falar para você, conforme o livro, o que realmente funciona. Ok? Vamos para a leitura. Depois eu pego o conteúdo do livro, né? Que é ouro puro. Gera um compilado. E daí vai sair uma ferramenta de transformação para vocês aplicarem na vida real de vocês, ok? Então vamos lá. A última parte do capítulo 1 já começa com a descrição de alguns problemas. Vamos lá. Problema 1. Vencedores e perdedores têm as mesmas metas. O estabelecimento de metas sofre de um caso sério de viés de sobrevivência. Nós nos concentramos nas pessoas que vencem, os sobreviventes, e erroneamente assumimos que as suas metas ambiciosas as levaram ao sucesso, ao mesmo tempo que negligenciamos todas as outras pessoas que tinham o mesmo objetivo, mas não tiveram sucesso. Todo atleta olímpico quer ganhar uma medalha de ouro. Todo candidato quer conseguir o emprego. E se pessoas bem e mal sucedidas compartilham os mesmos objetivos, então não é a meta o que diferencia os vencedores dos perdedores, concorda? Aqui a gente já tem um bingo enorme. Não foi a meta de ganhar o Tour de France que impulsionou os ciclistas britânicos para a elite do esporte. Ao que tudo indica, todos os anos o desejo de vencer era o mesmo, como qualquer outra equipe esportiva profissional. A meta sempre esteve lá. Somente quando implementaram um sistema de pequenas melhorias contínuas, conseguiram um resultado diferente. Agora o problema 2. Alcançar uma meta é somente uma mudança momentânea. Imagine que tenha um quarto bagunçado e defina uma meta para limpá-lo. Se tiver energia para arrumá-lo, terá um quarto organizado, por hora. Mas, se mantiver os mesmos hábitos desleixados que levaram a um quarto bagunçado, logo estará olhando para uma nova pilha de bagunça e esperando por outra explosão de motivação. Um resultado idêntico o persegue, porque você nunca mudou o sistema por trás dele. Tratou o sintoma sem abordar a causa. Alcançar uma meta muda a sua vida no momento. Esse é um fato controverso sobre o aperfeiçoamento. Achamos que precisamos mudar os resultados, mas eles não são o problema. O que realmente precisamos mudar são os sistemas que os produzem. Ao resolver problemas no âmbito dos resultados, a solução é temporária. Para que a melhoria seja perene, você precisa resolver os problemas no âmbito do sistema. Corrija as entradas e as saídas se corrigirão. Agora o problema 3. As metas restringem a sua felicidade. O pressuposto implícito por trás de qualquer meta é o seguinte: quando alcançar a minha meta, serei feliz.
O problema com uma mentalidade de metas é que você está continuamente colocando a felicidade de lado até o próximo marco. Caí nessa armadilha tantas vezes que perdi a conta. Durante anos, a felicidade sempre foi algo para o meu eu futuro desfrutar. Prometi a mim mesmo que assim que ganhasse 20 quilos de músculo ou assim que o meu negócio fosse destaque no New York Times, eu finalmente poderia relaxar. Além disso, as metas criam um conflito ou. Ou você atinge o seu objetivo e é bem-sucedido, ou você fracassa e é uma decepção. Mentalmente, você se enquadra em uma versão restrita de felicidade. E isso é um equívoco. É improvável que o seu caminho real ao longo da vida corresponda à exata jornada que tinha em mente quando a iniciou. Não faz sentido restringir a sua satisfação a um cenário quando existem muitos caminhos para o sucesso. Uma mentalidade focada no sistema te oferece o antídoto. Quando você se apaixona pelo processo e não pelo produto final, não precisa esperar para se dar ao luxo de ser feliz. Essa frase é tudo. Vou repetir. Eu não gosto de repetir, mas eu vou repetir. Quando você se apaixona pelo processo e não pelo produto final, não precisa esperar para se dar ao luxo de ser feliz. Pode ficar satisfeito a todo momento que o seu sistema esteja em execução. E um sistema pode ser bem-sucedido de muitas formas diferentes, não apenas da primeira que você imagina. Problema 4. As metas estão em desacordo com o progresso em longo prazo. Por fim, uma mentalidade orientada por metas pode criar um efeito ioiô. Muitos corredores trabalham arduamente ao longo de meses, mas assim que cruzam a linha de chegada, param de treinar. A corrida não está mais lá para motivá-los. Quando todo o seu trabalho árduo está concentrado em uma meta específica, o que restará para impulsioná-lo depois de ser alcançada? É por isso que muitas pessoas se veem retomando os velhos hábitos depois de realizar um objetivo. O objetivo de estabelecer metas é ganhar o jogo. O propósito de construir sistemas é continuar jogando. Que bingo de milhões! Não gosto de repetir, vocês sabem disso, mas eu vou repetir novamente. O objetivo de estabelecer metas é ganhar o jogo. O propósito de construir sistemas é continuar jogando. O verdadeiro pensamento em longo prazo é o pensamento sem metas. Não se trata de uma única realização, se trata de um ciclo de refinamento e melhoria contínua. Em última análise, é o seu compromisso com o processo que determinará o seu progresso. Agora o título é Um Sistema de Hábitos Atômicos. Se está tendo problemas para mudar os seus hábitos, o problema não é você, é o seu sistema. Maus hábitos se repetem de novo e de novo, não porque a mudança não seja desejada, mas porque o sistema errado está sendo usado. Você não sobe para atingir o nível dos seus objetivos, você desce ao nível dos sistemas necessários a serem executados. Outro bingo que eu não vou repetir. Concentrar-se no sistema geral em vez de em um único objetivo, é um dos temas centrais deste livro. É também um dos significados mais profundos por trás da palavra atômico. Você provavelmente já percebeu que um hábito atômico se refere a uma pequena mudança, um ganho marginal, um aprimoramento de 1%. Mas os hábitos atômicos não são apenas velhos hábitos, por menores que sejam, são pequenos hábitos que fazem parte de um sistema maior. Assim como os átomos
são os blocos de construção das moléculas. Os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis. Hábitos são como os átomos de nossas vidas. Cada um deles é uma unidade fundamental que contribui para a melhoria geral. No início, essas minúsculas rotinas parecem insignificantes, mas logo se acumulam e alimentam ganhos maiores, que se multiplicam em um grau que superem muito o custo de seu investimento inicial. Eles são pequenos e poderosos. Esse é o significado da expressão hábitos atômicos, uma prática ou uma rotina regular que não é apenas pequena e fácil de fazer, mas também a fonte de um incrível poder, um componente do sistema de crescimento composto. E agora nós chegamos no resumo do capítulo 1. Vamos lá. São as frases coração que eu chamo, né? Porque nelas está contido o coração do capítulo. Hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Obter uma melhoria de 1% todos os dias conta muito no longo prazo. Hábitos são uma faca de 2 gumes. Eles podem trabalhar para você ou contra você. E é por isso que entender os detalhes é essencial. Pequenas alterações geralmente parecem não fazer diferença, até que você cruze um limite crítico. Os resultados mais poderosos de qualquer processo de composição são tardios. Você precisa ser paciente. Um hábito atômico é um pequeno hábito que faz parte de um sistema maior. Assim como os átomos são os blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção dos bons resultados, dos grandes resultados. Se quiser melhores resultados, esqueça a definição de metas. Concentre-se no sistema. Você não sobe para atingir o nível dos seus objetivos. Você desce ao nível dos seus sistemas, ok? O capítulo 1 termina aqui. Próximo vídeo a gente já começa o capítulo 2 do livro Hábitos Atômicos. Vamos conversar sobre ele agora, né? Ele já começa, né? A parte final do capítulo 1 já começa falando uma verdade que você provavelmente nunca parou para encarar, né? Vencedores e perdedores, eles têm exatamente as mesmas metas. Pararam para pensar nisso? Nunca, né? Todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter um corpo melhor, todo mundo quer ser reconhecido. Mas então por que alguns conseguem e outros não conseguem? Porque a meta não muda ninguém. O sistema muda. O problema não é o que você quer. O problema é como você vive para conseguir o que você quer. Ok? Agora eu vou desmontar 4 erros que estão te tá? Baseado no livro. Então, o problema 1, as metas não diferenciam ninguém. Ou seja, todo mundo quer vencer. Isso não te torna especial. Ter uma meta não te diferencia da outra pessoa. Todo mundo quer vencer. Todo mundo tem uma meta. Problema 2, a meta só muda o momento e não a raiz. Ou seja, arrumar o quarto não resolve o problema se você continua sendo desorganizado e vai bagunçar o quarto novamente amanhã. Então, ter uma meta de arrumar o quarto só muda aquele momento. Naquele momento, o quarto está arrumado, ok? Problema 3. As metas atrasam a sua felicidade, porque você condiciona a sua felicidade ao futuro. Quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. E quando você não chega lá? Você passou esse tempo todo e não foi feliz, né? E o problema 4, as metas são temporárias. Você alcança, só que depois você volta para o padrão antigo. Você consegue alcançar, não consegue manter, ok? Ou seja, você não tem problema de objetivo.
Não, você sabe exatamente quais são seus objetivos. Você tem um problema de sistema, ok? Vou falar uma frase agora que você precisa gravar. Você não sobe ao nível das suas metas. Você cai ao nível dos seus sistemas. O livro fala muito dessa frase. Então, se o seu sistema é fraco, você até consegue resultado, mas não sustenta esses resultados, né? Presta atenção no que eu vou falar agora. Os seus hábitos são o seu sistema. Isso é muito importante para quem me pergunta, né? O que é sistema? Você está falando de sistema aí, eu não estou entendendo nada. O que é o sistema, né? É o processo. O processo é formado pelos seus hábitos. Então, os seus hábitos são o sistema, né? Eu diria até de uma forma mais profunda ainda, os seus hábitos são os átomos da sua vida. Eles que formam a sua vida, né? Eles são pequenos, mas eles são repetidos, eles são invisíveis, mas são eles que constroem tudo. Não é o que você faz uma vez, é o que você repete todos os dias. Esse que é o ponto que muda o jogo, que eu preciso que vocês percebam. Um hábito atômico, ele não é só pequeno, ele faz parte de um sistema maior. Né? Então, um treino isolado não muda nada. Um dia produtivo não muda nada. Uma decisão boa não muda nada. Mas quando isso vira um sistema, aí você muda a sua identidade. Pensa comigo. Quais metas que você já alcançou, mas você voltou ao mesmo padrão depois? Qual sistema atual está produzindo os resultados que você tem hoje? Se você repetisse os seus hábitos atuais por 5 anos, onde você estaria? Que sistema você precisa construir e não um objetivo? Se você quer mudar a sua vida, você tem que parar de correr atrás dos resultados e começar a construir os processos, ok? No livro Mente de Ouro, eu te ensino exatamente isso. Como você sai da obsessão pelas metas e consegue construir sistemas que geram crescimento automático. No livro Mente de Ouro, você aprende a criar hábitos que se sustentam, a construir disciplina sem depender de motivação, a parar de viver no efeito sanfona, né? Ou seja, você transforma rotina em identidade. É uma cartilha mesmo, gente, para você seguir na sua vida, tá? Você ainda recebe um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos, curtinhos, para você instalar sistemas, tanto mentais quanto comportamentais, que funcionam e trazem resultados no longo prazo, ok? Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem o meu livro. Agora eu vou perguntar uma coisa que eu gostaria que vocês respondessem nos comentários. Você está focado mais em metas ou construindo sistemas? Hoje, o que você está fazendo? Você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, aqui você não vive de promessas, aqui você vive de processos. Metas te dão direção, mas os sistemas é que constroem a sua transformação, ok? Não é sobre ganhar o jogo uma vez, é sobre continuar jogando melhor todos os dias. É assim que se constrói uma mente e é assim que se constrói uma vida. Você não precisa de mais metas. Você precisa de um sistema que funcione, mesmo quando você não está motivado. O problema nunca foi falta de objetivo. O problema sempre foi falta de estrutura para chegar nesse objetivo, ok? Lembrando a você sempre, o resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. Por isso eu estou aqui, para ler essa página para você. Também ouso dizer que o resultado que você ainda não tem está escondido
dentro daquele sistema que você ainda não construiu para sua vida, ok? Se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo, porque no próximo capítulo, que é o capítulo 2 do livro Hábitos Atômicos, você vai entender como que a sua identidade molda os seus hábitos e não o contrário, ou seja, não são os seus hábitos que moldam a sua identidade, é a identidade que você tem hoje que está moldando o que você está fazendo. Um beijo grande no coração de vocês.